Você ouve agora, programa Sem Medo de Ser Feliz. Apresentação do médium, orador e escritor José Carlos de Luca. Olá, queridos amigos, ouvintes e telespectadores, estamos juntos outra vez, programa Sem Medo de Ser Feliz, ao vivo aqui dos estúdios da TV Mundo Maior na cidade de Guarulhos. Uma honra recebê-lo mais uma vez, estar conosco aqui, seja pela Rádio Boa Nova, seja pela transmissão do Facebook, seja pela TV Mundo Maior. Da forma como você está nos sintonizando, nós o recebemos aqui com muita alegria, muita gratidão por você estar conosco, interagindo, participando, falando de onde você está nos sintonizando, dando a sua opinião sobre o tema do programa, fazendo suas perguntas. Para nós é uma grande alegria poder receber, estar na sua companhia. Olá, Cristina. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, queridos telespectadores, o pessoal do Face, o pessoal do WhatsApp que nos telefona com muito carinho. Um ótimo dia para todos vocês. E o pessoal da Reprise, né? Toda terça-feira, às 21 horas. Uma boa noite para vocês que nos ouvem à noite, né? Na Reprise. E aos sábados também tem uma reprise do nosso programa, às 23 horas, só que é transmitido somente pela TV Mundo Maior, tá bom? E a reprise da terça-feira, 21 horas, é só no áudio Rádio Boa Nova. Bem, hoje nós vamos tratar de um tema que está nesse livro aqui, Presença de Luz, Chico Xavier, pelo espírito de Augusto César, da editora GEM, de São Bernardo do Campo. E o capítulo é, hoje, sobre bem viver. Como nós podemos adquirir essa sabedoria do bem viver, para viver bem. Para viver bem é preciso saber viver. E aqui esse espírito Augusto César, que foi um jovem que desencarnou, um espírito que desencarnou ainda jovem, aos 25 anos, no litoral. Ele residia aqui em São Paulo com os seus pais, e ele teve, provavelmente, talvez um mal súbito ali na praia, desencarnou, e no mundo espiritual, então, prosseguiu a sua tarefa, a sua missão, porque Chico Xavier passou então a canalizar, a receber mensagens desse espírito endereçadas aos seus familiares e dada a, vamos assim dizer, a condição evolutiva do Augusto César, a maneira como ele no mundo espiritual se comportou, porque é interessante aqui observar que Emmanuel, apresentando este livro aqui, ele vai dizer uma coisa muito interessante do Augusto César.
Ele diz assim: liberto do corpo físico, em 1968, Augusto não se contentou em permanecer no palanque das lamentações improdutivas. Ou seja, ele não ficou lá no mundo espiritual se queixando por ter desencarnado aos 25 anos de idade. E ele, então, procurou assimilar essa experiência. Aí ele foi estudar no mundo espiritual, foi participar de atividades socorristas, foi auxiliar outros espíritos que desencarnavam na juventude, né? Ajudou lares em penúria, enfim, uma intensa atividade espiritual que acabou resultando, inclusive, em alguns livros. Um deles esse aqui, Presença de Luz, livro maravilhoso, do qual nós vamos extrair hoje alguns conselhos que o Augusto César traz lá do mundo espiritual. Como seria melhor a gente bem viver aqui na Terra? Quais seriam esses conselhos? É muito interessante a visão de quem está do outro lado da vida, podendo nos ajudar a entender melhor essa experiência. Eu destaquei aqui, nesta mensagem, 5 conselhos dele que a gente vai passar aos poucos. Vamos para o primeiro conselho do Augusto César a respeito do bem viver. Pede-me você uma regra de bem viver para se sentir em paz dentro do mundo agitado de hoje. Você diz mundo agitado e respeito as suas expressões, embora creia que o mundo foi sempre tumultuado por desafios permanentes. Justo notar que falamos aqui do campo físico, no qual se encontram muito mais os adversários do que os amigos, a fim de harmonizarem relações e podarem arestas. Traçar diretrizes para a manutenção da tranquilidade no círculo dos homens será o mesmo que transmitir o método de caminhar entre espinheiros interligados sem ferir-se. Bom, a primeira ideia que o Augusto César nos traz, né, é que viver aqui na Terra, né, é de fato um grande desafio existencial. Por quê? Ele diz aqui que nós encontramos aqui na Terra mais adversários do que amigos. Então, ele está trazendo aqui a questão do desafio da convivência. Né? O desafio da convivência. E para a gente ter uma boa vida, saber viver bem, nós precisamos saber lidar com os outros. Sobretudo quando esses outros são mais adversários do que amigos. Não é? Por que, então, são mais adversários? Porque a Terra é um planeta onde, como diz aqui o próprio Augusto César, nós estamos aqui, sobretudo, para harmonizar relações e podar arestas. Vale dizer, quem são esses adversários? São pessoas com as quais nós já convivemos em outras experiências, em outras vidas, como se diz, embora a vida seja única, desdobrada em várias etapas, mas nós já convivemos com determinadas pessoas nessas etapas e essas relações não terminaram bem. Ficaram conflitos, né? Ficaram arestas, né? Ficou uma desarmonia, ficou conflito, ficou mágoa, culpa, raiva, ódio. E, portanto, uma das tarefas aqui na Terra é que a gente volte com essas pessoas para que a gente possa, então, o quê? Podar essas arestas, encurtar estas distâncias que ficaram, diluir esses sentimentos negativos, para que aquela inimizade se torne amizade, para que aquele conflito se pacifique. Então, este é um dos motivos pelos quais nós estamos aqui na Terra, né, com esta
dificuldade da convivência, que muitas vezes esta convivência se dá com pessoas que nós nos relacionamos de uma maneira conturbada. E aí tanto faz eles que nos prejudicaram ou nós que os prejudicamos. Eu acho que as duas situações estão ocorrendo. Então é óbvio que quando eu me reencontro com esta pessoa, existe ali uma desarmonia. Existe um não fui com a sua cara. Existe um, olha, eu não sei o que é que aconteceu, mas não sei, essa pessoa para mim não me inspira confiança. Por quê? Porque lá na experiência passada, essa pessoa nos traiu, nos machucou, nos agrediu. Né? Ou nós também, né? Porque às vezes nós, né, é que causamos isso nos outros. Não vamos ficar aqui na posição de anjos, né? Nós também, muitas vezes, somos aqueles que machucamos, que ferimos, que traímos, que roubamos, e, para não ser, né, vamos assim dizer, para não falsear a verdade, e matamos. Não é impossível isto. Não é uma hipótese. Muito provavelmente a gente já... todos nós estamos aí com as mãos sujas, né? Claro que, em nos reencontrando, surgem aquelas tensões, né? Aquelas antipatias gratuitas, você não sabe por quê. Né? Aquela inimizade gratuita, aquele mal-estar, porque estão se reencontrando. Então, como é que então nós vamos superar isto, né? Nós precisamos aprender a caminhar entre espinheiros interligados sem ferir-se. Então, nós precisamos aprender a conviver. Esse é o primeiro desafio, né, do bem viver. Saber conviver. Né? E esse saber conviver, depois, o Augusto César vai para o segundo conselho. Admito que a primeira atitude de alguém que se propõe a viver em paz no mundo será praticar a aceitação sem inércia, paciência ativa, calma e trabalho. Acolher as pessoas como são, sem a ideia de esculpi-las pelo nosso modo de ser, reconhecendo que essas mesmas pessoas não conseguiriam modelar-nos à maneira delas. Evidente que, puxando o gancho do tópico anterior, muitos desses adversários estão reencarnados onde? Eu acho que você já pescou, né? Estão lá em casa. Mas é sempre bom lembrar, eles podem parecer adversários nossos. E, para eles também, nós somos os adversários deles. Então, em casa, não tem ninguém mentor. Né? Não tem ninguém que é o espírito evoluído, né, que veio salvar os outros. Não. Todo mundo está com a ficha suja no cartório. Se nós estamos aqui na Terra, com raríssimas exceções, raríssimas, todo mundo está nesta tarefa de podar as suas arestas. Quais seriam as nossas arestas, né, gente? De repente, né? Vamos imaginar. Eu sempre fui uma pessoa autoritária. Eu nunca respeitei os outros, a vontade dos outros. Tudo tem que ser do meu jeito. As pessoas têm que rezar na minha cartilha.
As pessoas têm que pensar como eu penso, as pessoas têm que querer as coisas na hora que eu quero. As pessoas têm que ter os mesmos gostos que os meus. Como é que uma pessoa dessa, por exemplo, vai ter um bem viver? Não é? Mesmo que os outros em casa, por uma questão até de convivência, tentem viver bem conosco, muitas vezes vão fazer isso por medo. Então não é uma relação de amor, é uma relação de medo. E por trás de todo o medo, muitas vezes tem um ódio. Não é? Não é uma relação boa. Então, a convivência, sobretudo em sociedade, e principalmente na sociedade, na microsociedade, que é a família, ela serve muito para isso, para podar as minhas arestas. Então, o autoritário de ontem reencarnou com o filho rebelde de hoje. Dá para imaginar? Dá para perceber? Dá para entender como é que as coisas funcionam? Para que fim? Para que o autoritário não seja tão autoritário assim e desenvolva mecanismos, desenvolva recursos de poder abrir mão, de poder sentir o outro, ouvir o outro, perceber a vontade do outro, incluir o outro num projeto de felicidade. E para que também o filho rebelde perceba que não é na rebeldia que ele vai construir alguma coisa positiva. Então os dois estão em tratamento. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter essa visão. Ter essa sabedoria de bem viver. Puxa vida, se eu tenho um parente difícil nessa família, eu sempre devo me perguntar, ele está podando alguma aresta minha? Eu tenho alguma desarmonia com ele? Ah, esse meu filho me dá um trabalho. Esse meu filho se enveredou pelo caminho das drogas. Né? Eu fico o dia inteiro atrás dele agora. Eu me preocupo, tenho que me preocupar com ele 24 horas por dia. Por quê? Porque provavelmente no passado a gente não deu bola para esse filho. A gente deixou ele ao Deus dará. A gente só pensava em nós, não pensava nele. A gente o abandonou, se não fisicamente, às vezes abandonamos ele, né, emocionalmente. Existe hoje no direito a figura do abandono afetivo. O pai às vezes paga a pensão alimentícia, mas não vê o filho, não conversa com o filho, não visita o filho, não passeia com o filho. É um abandono afetivo. Na outra reencarnação vão estar juntos outra vez. E aí esse pai vai ter que suprir o abandono de ontem com essas horas adicionais, essas horas extras, para poder aprender a se desenvolver. Né? Desenvolver o amor, o afeto, a empatia, de sentir o que o outro sente, porque no fundo, o nosso grande problema, segundo está em o Evangelho, segundo o Espiritismo, nosso grande problema é o egoísmo e o orgulho, uma vida centrada exclusivamente em si, os outros que se danem. E quando isso acontece, quando os outros se danam por nossa conta, a gente vai ter que reparar isto. Como está no Evangelho, não ficará pedra sobre pedra. Não sairás da terra enquanto não pagar o último ceitil. Isso quer dizer o quê? A gente não vai conseguir evoluir enquanto a gente não viver em harmonia com aqueles corações que a gente machucou, que a gente feriu. Então, saber viver aí é saber ter humildade para entender que essa experiência que eu chamo de difícil, ela está podando as minhas arestas. E eu preciso, então, facilitar essa relação, ter meios adequados pelos quais eu possa me harmonizar
com esse coração querido que hoje está, né, em conflito comigo. Vamos fazer um intervalinho? Já já nós voltamos. Já está disponível na Mundo Maior um DVD que vai ajudar você a encarar a vida com mais leveza e responsabilidade. O DVD Espiritismo e Bem-Estar, Vencendo os Desafios, reúne as palestras do Dr. Rubens Cascapera Júnior e William Sanches. Cascapera é médico ortomolecular e aborda aspectos relevantes sobre o funcionamento do organismo feminino e suas fases sob a ótica do espiritismo. Já o comunicador William Sanches, especializado no desenvolvimento de potenciais e espiritualidade, trata do tema Jesus e a Arte de Vencer Desafios. Acesse www.mundomaior.com.br ou ligue agora para 0 operadora 11 4966 5775 e adquira o seu DVD agora mesmo. É a Mundo Maior ajudando você a se superar sempre. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe, e uns 5 anos depois, meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão. Depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. Gente, estamos voltando e falando aqui do 16º Encontro Amigos da Boa Nova, 21 de abril, aquele evento anual que você sabe que estamos realizando para que, através dos fundos arrecadados, nós possamos continuar com esse trabalho de divulgação que a Fundação Espírita André Luiz tem realizado através da rádio e da TV Mundo Maior. Então, 21 de abril, a 16ª edição desse encontro, que vai ocorrer no local de sempre, né, no Internacional Eventos de Guarulhos, aqui na rodovia Presidente Dutra. E nós teremos aqui
palestras de Alberto Almeida, Manolo Quezada e Aldenis Leite. E ainda com a participação dos comunicadores André Marouço, Ido Rosa, Deusa Samu e Delmar Franco. E a presença artística de Paula Zamper e a dupla querida, né, Ricardo e Eduardo. Então, uma programação muito boa, excelente conteúdo. O tema do encontro é a reconexão com Cristo. Então, os ingressos já estão à venda, que você pode saber como adquiri-los pelo telefone 2458-3214, 2456-7109, pelo site www.mundomaior.com.br. Lembrando que os sócios, amigos da Boa Nova, têm desconto na compra do ingresso e direito de comprar até 4 ingressos com o desconto que ele tem. Então, gente, uma boa pedida aí para o dia 21 de abril. Você poderá já comprar o seu convite e garantir a sua presença antecipada. Cristina, temos participações aí? Muitas, Deluca, muitas. O pessoal muito carinhoso. Teca Freires, a Chiquérrima, o Carlos Alencastro, do Parque São Domingos, aqui presentes, dando um bom dia para nós. Rosana de Lourdes, lá do Campo Grande MS, Mato Grosso do Sul. Renata Vanucci, Marituba, PA, é Pará? Acho que é Pará, né? Cleide Rodrigues, de Florianópolis, José Marques, de Extrema, Minas Gerais, Carlos Alencastro, já falei do Parque São Domingos, Jaqueline Fava, está aguardando a filha sair de uma cirurgia e está aqui ouvindo a gente. Olha que bacana. Boas vibrações, viu, querida? Verdade. A Wanda Carrijo, lá de Portugal, participando aqui, dizendo que ela concorda que os maiores adversários são da família. Sem esquecer que nós também somos os adversários para eles, hein? A Neide Paganucci... Senão a gente fica no altar, né, da santidade e todo mundo é adversário e nós somos as vítimas, né? Verdade. A Neide Paganucci, de Maracás, Bahia. Um grande abraço a todos vocês, o pessoal que está no Face, na internet, na WhatsApp, todos vocês, viu? Muito bom poder contar aqui com a presença de vocês. E agora para a agenda, né? A agenda do Deluca, que já começou a todo vapor. Amanhã, dia 24 de janeiro, quarta-feira, às 20h30, Deluca realizando palestra lá no Grupo Espírita Esperança, Rua Moisés Marques, 1123, Vila Aricanduva, bairro da Zona Leste de São Paulo, próximo à estação Vila Matilde do metrô. Estão todos convidados. Amanhã, dia 24 de janeiro, às 20h30. E no próximo final de semana, Deluca estará lá no 3º Congresso Espírita de Uberlândia, não é, Deluca? Isso, né? O Terceiro Céu, né? Congresso Espírita de Uberlândia, com vários palestrantes ali, do Brasil todo ali participando, um congresso maravilhoso que vamos ter a honra de poder também participar. Isso mesmo. A gente só não vai divulgar local de inscrição porque os ingressos já estão todos esgotados. Verdade. Para obter mais informações, conversar com o Deluca, acessa lá o site www.jcdeluca, o Luca com 2 Cs, jcdeluca, tudo junto.com.br, ou então entra lá no YouTube, acessa lá o canal do José Carlos Deluca, com várias mensagens, orações, palestras, coisas bem bacanas lá para você acessar, curtir. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? A Vanelena Coracini, de Ribeirão Preto, a Joana Costa, de João Pessoa, Paraíba, a Mariângela Freitas, do Rio Grande do Norte, né? Todo mundo aí sintonizado. E temos uma ouvinte também aqui da Argentina. Eu perdi aqui a passagem do nome dela aqui. Vamos ver se a Cristina acha aí a nossa... Elizabeth. Elizabeth, agora vou me atrapalhar para ler seu sobrenome, hein?
Stiglitz. Stiglitz. Alguma coisa assim, me desculpe. Mas está ali da Argentina, sintonizada conosco. Muito obrigado pela audiência. Vamos prosseguir aqui com o segundo conselho de bem viver do Augusto César. Admito que a primeira atitude de alguém que se propõe a viver em paz no mundo será praticar a aceitação sem inércia. Paciência ativa, calma e trabalho. Acolher as pessoas como são, sem a ideia de esculpi-las pelo nosso modo de ser, reconhecendo que essas mesmas pessoas não conseguiriam modelar-nos a maneira delas. Eu acredito que eu já tenha lido esse. Será que foi, então? Eu acho que sim. É? Eu já li. Bem, não importa, a gente precisa aprender isso aqui, que ele está falando aqui. Não dá para bem viver se a gente não aprender a aceitar as pessoas. E não querer moldá-las à nossa maneira. Claro que a gente pode e deve, como pais, por exemplo, né, educar, ensinar caminhos, não é? Mostrar rotas. Mas não podemos mudar as pessoas de acordo com as características que nós gostaríamos que elas tivessem. Porque as pessoas são as pessoas, do jeito delas, da maneira delas. Por exemplo, se eu tenho um filho que é muito conversador, falando, eu não posso querer mudar esse jeito dele. Às vezes um filho é mais introvertido, o outro é mais extrovertido. Um gosta mais de estudar, o outro tem mais habilidade com outras coisas. Não é? Então, isso vale em geral. Aceitação, eu creio que seja uma espécie de uma graxa que nos ajuda a bem viver com as pessoas. Né? Acolher as pessoas como são. Ou seja, não é dizer assim, olha, o dia que você for melhor, eu te aceito. Enquanto você não for o que eu quero, eu não te aceito. Enquanto você não se transformar a pessoa que eu gostaria, eu não te aceito, eu não te amo. Isso vale para pai e filho, marido e mulher, mulher e mulher. Aceitar as pessoas como são. Princípio do amor. Eu te amo porque te amo. Como você é. E não te amo na expectativa que você se transforme no príncipe encantado, ou na princesa encantada, ou no filho perfeito, na pessoa perfeita que eu gostaria que você fosse. Isso provavelmente não seja amor. Porque o amor pressupõe aceitação. Eu posso, porque aceitação não é concordância. Eu posso não aceitar, eu posso não concordar com um determinado comportamento, um determinado ponto de uma pessoa. Mas isto não impede de eu amá-la. Eu aceito, ela é assim. Ela é assim. Tem uma historinha que às vezes eu gosto de lembrar, quando, uma vez morando num outro local, num condomínio, e quando nós saímos, a nossa cachorrinha, estranhamente, ficou latindo, né, o dia todo. E um dos vizinhos, certamente incomodado com aquilo, reclamou lá com o porteiro. Depois o porteiro me contou. Né? Falou, olha, o vizinho tal ligou aqui reclamando, né, que a sua cachorra estava latindo. E eu falei, o que o senhor falou para ele? Ele falou assim, ele falou assim, cachorro late.
Veja que lição de aceitação. Você quer ter um cachorro que não late? Não é? A gente quer que as pessoas sejam lindas e maravilhosas, bonitinhas, para que elas não dê trabalho para nós. É a mesma coisa que você ter um filho pequeno e não querer que ele brinque, que ele grite, que ele seja feliz. Que ele chore, que ele faça cocô, que ele vomite, que ele mije. Não é? No fundo, a gente não quer trabalho, não quer ser incomodado, né? É. Como se a gente também não fizesse tudo isso. Como se a gente também, né, temos aspectos que, né, não são tão assim bonitos, legais ou interessantes, ou são diferentes. Às vezes a questão da aceitação é aceitar o diferente. Aceitar o diferente. Então, o Augusto César fala aqui a importância da aceitação. Mesmo porque aí ele dá uma cutucada na gente, né? Vamos reconhecer também, vamos parar de querer mudar as pessoas de acordo com o nosso jeito, né? Reconhecendo que essas mesmas pessoas não conseguiriam modelar a gente à maneira delas. Ou seja, a gente não ia permitir. Concorda? Por exemplo, eu não gosto assim de festa de carnaval, de dançar o carnaval, uma coisa que não gosto. Então, duas situações. Eu não posso criticar quem goste. Não é? Eu não posso impedir quem goste. Da mesma forma que quem gosta não pode, tem que me aceitar o meu não gostar. Quando tem aceitação, tudo funciona bem. Está todo mundo certo, todo mundo no seu espaço, no seu limite, no seu direito, com as suas características, os que gostam e os que não gostam. Só que o que acontece muitas vezes? Os que gostam querem fazer que os que não gostem acabem gostando. E os que não gostam querem que os que gostam deixem de gostar. Dá bem viver aí? Não, dá confusão, dá briga. Não é? Vamos para o outro conselho de bem viver. O outro princípio, não menos importante, é aquele que não nos julgamos donos da verdade. Você, de certo, conhece a lenda. Dizem que a verdade era um imenso espelho situado nos céus, conquanto amarrado a vigas fortes, um dia caiu na terra, quebrando-se em milhares de fragmentos, à distância uns dos outros. Cada criatura encontrou um pedaço, passou a mirar-se nele, criando teorias diversas. Por isso, evitemos discussões estéreis. Muito boa essa história. Bom, terceiro conselho, não vamos querer ser dono da verdade. Se a gente quer viver bem, e viver bem também depende da arte de conviver, não vamos querer ser o dono da verdade. E ele está dizendo o seguinte, que a verdade que a gente tem, que cada um tem, é uma verdade relativa. A verdade absoluta é só Deus. A verdade absoluta é só Deus. Então, quantas brigas e discussões, inimizades nós arrumamos e causamos por querer ser o dono da verdade. Brigas religiosas, por exemplo. Não, a minha religião é a melhor. Não, só na minha religião é que vão ser salvos. Não é? Brigas políticas. Não é? Brigas de relacionamento afetivo. Quando a gente parte do pressuposto que a gente não é dono da verdade, que a gente, como diz aqui
o comentário que ele fez. A gente só tem um pedacinho, que é verdade, é um grande espelho que se quebrou em 1000 pedaços, e cada um só tem um pequeno um pedaço desse espelho. A gente não pode achar que o nosso pedaço é o espelho, não, é um pedaço dele. Quando a gente parte do pressuposto que eu não sou dono da verdade, eu passo a ouvir o outro também. Eu passo também a considerar. E eu passo a juntar os pedacinhos do espelho. É verdade, isso aqui tem um outro aspecto, tem um outro lado. Essa questão pode ser vista por um outro prisma. Aí, provavelmente, a gente pare de brigar, a gente respeita o outro, a gente dá ao outro o direito de ele manifestar a opinião dele. Respeita, acata. Pode não concordar, mas respeita. A gente se torna mais humilde, afinal de contas, nós não temos o domínio da verdade. Não é? Então, eu acho que isso traz muito o quê? Muita humildade, né? Muita humildade. Eu me lembro do Chico Xavier no Pinga Fogo, quando ele foi saraivado lá por perguntas de ateus, perguntas de cientistas, perguntas até de religiosos, que não eram espíritas. Lembro de um pastor que fez perguntas muito difíceis para o Chico responder. E eu via, e a gente vê a maneira como o Chico respondia: eu agradeço a sua pergunta. Ela me faz refletir. Olha que coisa, a sua pergunta me faz refletir. Me faz buscar um entendimento maior da questão. Olha. No entanto, pondero um outro aspecto para nossa consideração. Falava o que tinha que falar, mas no final da resposta do Chico não tinha nem vencedor nem vencido. Embora o Chico tivesse sido claro na posição dele, ele não arrasou o outro, porque não se julgava dono da verdade. Vou trazer aqui um ângulo para o nosso estudo. E aí, no final, o pastor elogiava o Chico. O padre elogiava o Chico. Por quê? Chico nunca se considerou dono da verdade. Então vamos descer do pedestal, gente? Vamos descer do pedestal? Seja lá em casa, seja lá no trabalho, porque às vezes a gente pode aprender muito com um funcionário que tem uma graduação, né, inferior, um funcionário considerado subalterno. Se a gente não se considerar dono de todo o saber, a gente pode aprender com aquele funcionário ali. Ele tem a aprender com a gente, mas nós também temos a aprender com ele. Não querer ser o dono da verdade no centro espírita. Né? Não querer ser o dono da verdade do espiritismo. Eu só admito o espiritismo desse jeito. Ah, calma. Vamos ouvir, vamos pensar, vamos refletir juntos, né? É uma forma de a gente poder crescer com tudo isso e viver melhor, conviver melhor com os outros. Estamos no fim do programa? Sim. Quanto tempo falta? Já acabou? Um minuto. Gente, ó, tinha tanta coisa a mais para falar. Aliás, ele já está pondo aqui que já chegou ao fim. Chegou ao fim. Nossa Fica para o próximo. Olha, vamos deixar para uma próxima oportunidade, né? Então, quem quiser refletir sobre os assuntos, e ainda que a gente não conseguiu esgotar, o livro é Presença de Luz, Chico Xavier e Augusto César, editora GEM, capítulo Bem Viver.
Espero que isso tenha despertado sua curiosidade, examinar isso com mais atenção. Há muita coisa para a gente aprender. Um grande abraço a todos. Gente, muito obrigado pela sua colaboração. Muitas pessoas aqui dando a sua opinião. Não deu tempo de falar, perdoe aí a nossa dificuldade de mencionar todos os nomes, mas sintam-se todos abraçados, né? Somos muito gratos pela sua colaboração. Vamos ler cada um dos recadinhos aqui e desejamos que tenham uma excelente semana. Um beijo no coração, até o nosso próximo encontro. Termina aqui, Sem Medo de Ser Feliz.